E aí, povo abençoado, vocês estão firme e forte na nossa jornada de um ano aí maravilhosa? Não desistam, porque eu não vou desistir. E eu quero vocês aqui comigo, tá bom? Vamos desfrutar junto desse um ano. Hoje é dia 33 ou 34. Deixa eu ver, 31, 32, 33, 34. E a gente vai ler Êxodo 21 e 22, tá bom? Essas são as leis que você deve promulgar. Quando você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará durante 6 anos. No 7º ano ele vai ganhar liberdade. Se ele era solteiro quando ele chegou, deverá ir embora solteiro. Se era casado, deverá ir embora com a esposa. Se o seu senhor der a ele uma esposa e ela tiver então filhos e filhas, a esposa, os filhos e as filhas ficarão com o senhor. O escravo irá embora sozinho. Mas se o escravo disser, amo meu senhor, amo minha esposa e meus filhos e não quero a liberdade, então seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha bem grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não ganhará a liberdade depois dos 6 anos como o homem. Se ela não agradar ao seu senhor, a família dela deverá comprá-la de volta. Seu senhor não terá o direito de vendê-la a estrangeiros, pois não cumpriu sua palavra para com ela. Se entregar seu filho, se a entregar a seu filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, ela não perderá seu pleno direito às refeições, às roupas e às relações conjugais. Se ele omitir alguma dessas coisas, ela ganhará a liberdade. Se uma pessoa agredir outra e causar a morte dela, a pena será a morte. Se não houve intenção de matar, o que aconteceu foi um acidente, um ato de Deus, separarei um lugar no qual o homicida poderá refugiar-se. Mas se o homicídio foi premeditado, arquitetado com a maldade, então deverão levá-lo, mesmo que seja do meu altar, e matá-lo. Se alguém agredir seu pai ou sua mãe, a pena será de morte. Se alguém sequestrar uma pessoa, a pena é de morte. Não importa se a pessoa foi vendida ou ainda se está de posse dele. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua pena será de morte. Se acontecer uma briga e alguém atingir outra pessoa com uma pedra ou um próprio punho, e a pessoa ferida não morrer, mas ficar presa a uma cama e depois se recuperar podendo andar de muletas, aquele que a feriu estará livre, mas será obrigado a indenizá-la pela perda de tempo. Ele será o responsável por sua completa recuperação. Se um proprietário agredir com um pedaço de pau seu escravo, seja homem, mulher, e se aquela pessoa morrer no local, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, pois é propriedade de seu senhor. Se durante uma briga uma mulher grávida for agredida e perder seu bebê, mas não se ferir, o responsável deverá pagar a compensação exigida pelo marido. Mas se houver outro ferimento, vocês deverão dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e machucado por machucado. Se o proprietário ferir o olho de um escravo ou de uma escrava causando a cegueira, deverá dar a ele ou a ela a liberdade por causa do olho. Se quebrar o dente de um escravo ou de uma escrava, a liberdade deverá ser concedida por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher até a morte, o boi será apedrejado, a carne não será consumida, mas o proprietário do boi sairá livre. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas, e seu dono, mesmo sabendo disso, não tiver tomado nenhuma providência para evitar a situação, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi deverá ser apedrejado e o dono condenado à morte. Se for aceito o pagamento de um resgate em vez da morte, ele deverá pagar integralmente como se fosse um resgate por sua vida. O mesmo julgamento se aplica no caso de um filho ou uma filha que tenha sofrido ataque de boi. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, deverão ser pagos 30 ciclos de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém tirar a tampa de uma cisterna ou cavar um buraco, deixando-o aberto e um boi ou um jumento cair ali dentro, o dono da cisterna deverá pagar o valor do animal ao seu proprietário e poderá ficar com o animal que morreu. Se o boi de uma pessoa ferir o boi de outra e o animal morrer, o dono deverá vender o boi vivo e dividir o preço obtido. Também deverá dividir o animal morto, mas se o boi era conhecido por suas chifradas e o dono, sabendo disso, não tomou providências para evitar a situação, ele deverá pagar boi por boi, mas poderá ficar com o animal que morreu. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar aquilo que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, seja boi, jumento ou ovelha, e ainda estiverem vivos, o ladrão deverá pagar em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada e o fogo se espalhar pela vegetação e queimar os feixes de trigo ou trigo plantado, ou todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer a restituição em dobro.
Se o ladrão não for apanhado, o proprietário levará diante de Deus para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, jumentos, ovelhas, roupas, qualquer coisa que de alguém sinta falta e cuja posse reivindique dizendo é meu, ambas as partes devem comparecer diante dos juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro. Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança e o animal morrer, ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunhas, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno e decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. O dono deverá ser indenizado. Se o animal foi despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova e não se pagará prejuízo algum. Se alguém tomar emprestado um animal do seu próximo e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, o prejuízo deverá ser ressarcido, mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem mesmo assim pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com um animal receberá pena de morte. Quem oferecer sacrifícios a algum deus que não seja o Eterno deverá ser morto. Não maltratem, nem se aproveitem de estrangeiros. Lembre-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal nem os órfãos nem as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que eu ouvirei e a minha ira vai cair sobre vocês. Minha fúria trará espada entre vocês e suas esposas, que se tornarão viúvas e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido que vocês, não sejam impiedosos e não cobrem juros que são extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer. Pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir? E se eu ouvir seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque eu tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoem seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho, façam o mesmo com relação ao gado, às suas ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe e depois serem entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães. Acabamos! Amanhã a gente se vê aqui para o dia 35. E fiquem firmes aí, hein? Tchau!